Os Bons Companheiros, a obra-prima de Martin Scorsese. Nos 2 primeiros atos do filme, você é convidado para o banquete da máfia. Terno caro, uísque 12 anos no café da manhã, jantares no Clube Copacabana, pilhas de dinheiro e a certeza de que o mundo é seu. Desde que me conheço por gente, eu sempre quis ser um gangster. Eles intimidam, resolvem problemas e fazem piada até na hora de dar um tiro no pé de alguém. É sedutor, é perigoso, é o mal embrulhado em papel dourado. Mas no último terço do filme, o glamour vira pó. Traições, burradas monumentais, pistas deixadas no caminho, amantes vingativas e polícia no encalço. O tapete é puxado e eles começam a devorar uns aos outros. Você percebe que o mal pode até ser sedutor, mas a conta chega, e com juros. E é aí que entra o nosso STF. Por anos, como bons companheiros, se acharam intocáveis no seu castelo de areia togado. Mas agora as traições internas, as burradas e as pistas chegaram até alguém muito mais forte que eles: Donald Trump. Resultado? Ministros que antes bancavam os chefões agora estão apavorados, consultando banqueiros como um paciente em estado terminal perguntando: Doutor, quanto tempo eu tenho? Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Brasilinas e brasilinos, chegou um novo episódio de Supremo Medo, a saga dos togados contra Magnitsky. Lembra daqueles filmes em que o chefão do crime está no auge da carreira, mansão, jatinho, charutos cubanos e de repente, numa única cena, recebe a notícia de que o FBI congelou todas as contas? O sorriso some, a música de fundo para e o sujeito já começa a imaginar o próprio futuro vendendo cocada numa praia da Bahia. Pois é, bem-vindo à nova temporada de Game of Togas, onde os heróis não são heróis, os vilões não admitem que são vilões e agora todos estão descobrindo que existe vida além da bolha de Brasília e que lá fora ela pode ser bem mais difícil sem um cartão Visa Infinity para pagar o champanhe. Ministros do STF estão apavorados com Lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Um político influente, aquele tipo que conhece todo mundo, do garçom do Piantela até os ministros do STF, revelou para Lauro Jardim, do jornal do Regime, o Globo, o seguinte: os togados estão apavorados com a possibilidade de entrar na famigerada lista Magnitsky. E não é medinho não,
É pânico de fim de carreira, o equivalente jurídico a você receber um SMS do Serasa no meio de um cruzeiro de aposentadoria. Porque a tal da Magnitsky não é um puxão de orelha, é sanção de gente grande, congela bens, bloqueia contas, barra a entrada nos Estados Unidos e deixa você mais radioativo que Chernobyl na baixa temporada. Imagine só isso acontecer no estágio de vida deles. Ninguém quer uma coisa dessas, Disse o parlamentar, quase chorando e fazendo acreditar que político tem coração. Segundo informações do Globo, a perspectiva de sofrer restrições financeiras e de viagens impostas pelos Estados Unidos causa um forte cagaço entre os magistrados. Na avaliação do político, o estágio de vida mencionado na conversa diz respeito ao momento pessoal em que cada ministro se encontra. A expressão foi usada sem detalhar se referia à idade, à fase da carreira ou aos dois. O que ministros do Supremo ouviram dos banqueiros em reunião tensa sobre crise com Trump? Bastante preocupados com as sanções impostas por Donald Trump, os ministros do Supremo Tribunal Federal tiveram uma reunião longa e tensa com um grupo de banqueiros. Cena digna de O Poderoso Chefão. Chandler Clayson, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, o Dream Team, ou melhor, Nightmare Team do Supremo, sentam numa mesa com banqueiros como André Esteves, do BTG, José Vita, do Itaú, e Alessandro Tomal, do Santander. O clima? Cordial, mas com aquele cheirinho de medo que até o ar-condicionado sente. Eles não queriam só entender a lei, queriam saber até onde o Laranjão poderia ir. E a resposta foi tipo filme de suspense. Olha, melhor não subestimar o roteiro. Os banqueiros explicaram que até para aprovar um simples Pix, o sistema faz um pente fino para ver se você não é persona não grata na Magnitsky. E que, diferente de Brasília, banco não dá jeitinho. Um banqueiro deixou escapar o que mais incomodou. A possibilidade da mulher de Chandemar, Viviane Barcy, também cair na lista. Porque, meus amigos, você pode perder o cargo, a toga, até o direito de dar palestra. Mas se perder o cartão da mulher, aí a guerra começa de verdade. E claro, corre no STF aquela torcida silenciosa para que isso não seja com a gente. Tipo cena de O Senhor das Moscas, mas com gravata Hermès. Depois da reunião com os banqueiros, Chanderleia e Maia receberam um grupo liderado pelo presidente do Senado e sósia do Batoré, Davi Alcolumbre, para negociar um acordo para encerrar a crise provocada no Congresso pela prisão do Biruliro e a implantação da tornozeleira eletrônica no senador Marcos Duval. Nesse segundo encontro estavam também o presidente do Supremo e seu peru do Judiciário, Luiz Roberto Barroso, e o vovô padrinho do MST, Edson Fachin, que assumirá a presidência em setembro. A matéria do Globo termina com essa frase. Toda essa movimentação mostra o quanto o Supremo está incomodado e preocupado com a ofensiva de Trump e seus efeitos no Brasil. Mesmo que em público façam ironias e procurem não passar recibo. Mano, se até o Globo já tá mostrando que os reis estão nus. E eles que se preparem, porque tudo indica que a coisa vai escalar nos próximos dias. Jason Miller, conselheiro de Trump, não só prometeu libertar Bolsonaro, como chamou Chandelle de maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. Para ser claro, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu nunca vou arredar pé até que o presidente Jair Bolsonaro esteja livre. Jason Miller também chamou Chandirene de vilão do James Bond. Vamos combinar, isso até é elogio. Só falta o gato no colo e um botão que abre alçapão para os tubarões. Mas o detalhe é que, dessa vez, o vilão não está num covil na neve. Ele usa havaianas, tem que tratar a Janja como gente e está na Praça dos Três Poderes descobrindo que não pode comprar passagem para Miami.
A verdade é que esse tweet do Jason doeu tanto no Xandemar que até um dos maiores puxa-sacos dele, o Valdo Cruz Credo, gritou. Estão escalando cada vez mais. Nesse fim de semana, 2 assessores de Donald Trump dispararam ali torpedos contra Alexandre de Moraes, contra o governo Lula. O último foi no domingo, Jason Miller, que é o conselheiro informal ali, mas muito influente junto a Donald Trump, dizendo que não vai desistir, não vai parar enquanto Bolsonaro não estiver livre, né? Isso mostra que o governo Donald Trump agora está mirando cada vez mais no Supremo Tribunal Federal. Na questão comercial, pelo visto, ele deixou um pouco de lado. Traz até um certo alívio. Não é uma boa notícia, claro. Boa notícia seria se os Estados Unidos parassem de tentar interferir no país, tanto no judiciário quanto no governo federal. Mas, pelo menos, no lado comercial, Bárbara, parece que ele deu um tempo, né? Vai deixar ali do jeito que está, não vai aumentar nenhum tipo de sanção econômica. É a expectativa. O governo tem até uma expectativa positiva de tentar excluir mais produtos ali do tarifaço. Agora, no campo político, é só uma escalada, só piorando. E nessa semana a gente tem uma decisão importante, que é a decisão, deve ser nessa semana, do ministro Alexandre de Moraes, sobre aquele recurso, aquele pedido da defesa do ex-presidente da República para que Alexandre de Moraes revogue a prisão domiciliar do ex-presidente da República. E se ele não revogar, que ele submeta ao plenário de 11 ministros, não da primeira turma, ao plenário de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O clima dentro do Supremo é um clima tenso, complicado, mas a maioria dos ministros entende que, tecnicamente, Alexandre de Moraes tinha motivos para decretar a prisão domiciliar. Agora, na avaliação mais política, eles entendem que Bolsonaro acabou falando naquele dia, naquele domingo que teve manifestações de seus apoiadores nas ruas, não foi tão grave assim e que talvez não seria o caso de fazer determinar a prisão domiciliar. E como se não bastasse, o Wall Street Journal publicou um textão da colunista Mary Anastasia O'Grady, dizendo que todo brasileiro com 2 neurônios já sabe. Quem deu o golpe foi o STF. Um golpe de Estado da Suprema Corte do Brasil. Em 11 parágrafos, a articulista cita o ditador Hugo Chávez como exemplo do que ditadores deste século fazem, como, inicialmente, controlar as instituições do país e, posteriormente, perseguir opositores políticos. Ela lembrou: inquérito das fake news eterno, censura, prisão de opositores, anulação da condenação de Lula. Comparou Xandengoso a ditadores modernos e apontou que o 8 de janeiro foi vendido como golpe, mas parecia mais uma excursão da casa de repouso perdida no Planalto. Para cravar logo no título que o STF aplicou um golpe de Estado, o Wall Street Journal lembra que a corte foi responsável por anular, em março de 2021, a condenação por corrupção do então ex-presidente e presidiário Luiz Bebasso Lula da Silva. Em contrapartida, reforça a colunista, o Supremo transformou em réu o ex-chefe de Estado Jair Bolsonaro. Resumo? O STF queria lacrar para o Brasil, mas acabou se queimando com o mundo. É tipo aquele influencer que faz publi de marca de luxo e descobre que a marca é boicotada lá fora. O Wall Street Journal foi fundado em 1889, então ele já tem mais de 135 anos de história. É considerado um dos jornais mais respeitados do mundo, especialmente no meio financeiro e político. Já ganhou dezenas de prêmios Pulitzer e, por causa da sua tradição e influência, é leitura obrigatória para investidores, empresários e formuladores de políticas nos Estados Unidos. Agora, ele já diz abertamente aquilo que qualquer brasileiro honesto sabe. Quem deu o golpe foi o STF. O mundo inteiro já sabe de quem foi o golpe. Só no Brasil, fingem que é democracia. E quem discordar vai preso mesmo, é? Acha que é pouco? Calma que piora para os togados.
Segundo Bela Megali, a coisa pode esquentar para Gilmar Mendes e Davi Alcolumbre. O motivo? Blindagem total a Chandler Clayson e zero vontade de abrir processo de impeachment. Eduardo Bolsonaro já está nos Estados Unidos conversando com quem realmente decide o jogo e, segundo ele, já livrou Gilmar e Barroso da primeira leva de sanções para dar tempo de se arrependerem. Mas Brasília é como novela mexicana. Todo mundo promete mudar, até que toca o próximo capítulo. Segundo a matéria, o 03 do Bolsonaro terá na próxima quarta-feira várias reuniões em Washington e tanto Gilmar quanto Alcolumbre farão parte dos assuntos abordados. A avaliação é que Gilmar Mendes deve ser alvo de uma punição de Donald Trump por não atuar pelo isolamento de Chandler e ajudar na blindagem do ministro. Já em relação ao Alcolumbre, a negativa de abrir o processo de impeachment contra Chandemar, após a oposição chegar a 41 assinaturas de senadores, é o fator que o colocou na mira. Integrantes da gestão Trump passaram a ver o presidente do Senado como mais uma autoridade que blinda o cabeça de manequim. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre. Porque a partir de agora, pela definição da lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar o impeachment. A cada semana, a corda aperta mais. E o mais irônico é que, em público, os ministros fazem piada e bancam os inabaláveis, mas por dentro já estão planejando a aposentadoria ou pesquisando casas no Uruguai. O problema é que o Uruguai não tem Miami, nem Orlando, nem Las Vegas, e sem Magnitsky não tem como fingir que está tudo bem enquanto se toma vinho na Califórnia. Resumo do episódio de hoje: STF pensou que estava num House of Cards versão Tupiniquim. Trump entrou no roteiro como Clint Eastwood, com um distintivo e uma lista de nomes. E agora os intocáveis descobriram que o mundo é grande e que nele eles podem ser bem pequenininhos. Não existe pacificação quando os Estados Unidos deixam de lado o soft power invisível deles. Se o tio Sam precisou se expor, é porque a única via possível será a saída de cena dos seus desafetos. Não existe um mundo onde Xandão permaneça ministro do Brasil, Bolsonaro inelegível e Trump presidente. O mais curioso é que agora pode ter surgido um recuo dos togados. Fux pode empurrar julgamento de Bolsonaro para 2026. São fortes os sinais de que o ministro Luiz Fux vai pedir vistas e basta uma pequena espichada para que se chegue a março do ano que vem. Vão levar para 2026, meter um somebody love e liberar o Bolsonaro? Claro, liberar depois do prazo das eleições ou faltando 15 minutos, para não dizer que ficou de fora por isso. Mas eu acho que já é tarde demais. Trump vai fazer muita gente chorar em Brasília.
E no fim de Os Bons Companheiros, o Henry Hill, que passou a vida rindo dos otários, acaba justamente como um deles. No programa de proteção à testemunha, comendo um macarrão requentado, morando num subúrbio sem glamour e sem ninguém para temer ele. Nem consigo comida decente. Logo que eu cheguei aqui, pedi espaguete à marinara, veio talharim com ketchup. Eu sou um João Ninguém. É a grande ironia. O rei do submundo virou um Zé Ninguém. Só que, olhando para o STF hoje, começa a parecer que o roteiro que Trump está escrevendo para os togados pode ser ainda mais cruel. Nada de vida anônima e pacata. O final promete ser com holofotes internacionais, bens congelados, viagens proibidas e nome estampado na lista de piores vilões da política mundial. Se no cinema o protagonista ainda teve um teto sobre a cabeça, na vida real esses bons companheiros de toga podem acabar descobrindo que, fora da bolha de Brasília, o mundo é um lugar frio, hostil e sem programa de proteção. Senhora pra PF. Gengiva do Carmo é uma nobre jornalista que luta para provar as perseguições da terrível Xandaré. Uma mulher muito perigosa. Uma vez ditadora, sempre ditadora. Não é mesmo, Xanda? Lembra de mim? Bárbara, do Te Atualizei. Quem você pensa que é? Vou falar uma coisa. Eu já condenei há 17 anos gente que cagou na minha mesa. Condenar um extremista igual a você há mais de 30 anos é 2 palitos. Eu ainda vou colocar na cadeia aquela anta gengivuda. A PF não vai sair da cola dela. Eu ainda vou mostrar para o mundo quem de fato é a Xandaré. Uma novela de Joaquim Teixeira. Senhora pra PF. Em breve, na Globo Musk. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.